CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite, queridos amigos. Hoje, segunda-feira, 31 de maio, estamos iniciando mais um estudo do livro A Caminho da Luz, com o nosso querido palestrante e trabalhador, Éder Andrade. O tema de hoje é o capítulo 9, As Grandes Religiões do Passado. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Luciana, frequentadora e colaboradora da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Esse nosso estudo não tem cunho acadêmico e, por este motivo, ele não segue as normas da ABNT. Trata-se de um estudo religioso, espírita, kardecista, doutrinário, a partir da obra de Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, e pode ser assistido por quem desejar. Vamos agora à nossa prece de abertura. Mestre Jesus, mais um dia pedimos auxílio ao nosso querido Éder, que tem nos esclarecido muito com esse estudo do A Caminho da Luz, e que Jesus o abençoe, o auxilie, o ajude na fluência e nos ajude também, Senhor, na compreensão. Mais um dia pedimos a você piedade de todos nós nessa época de Covid, que tenhamos força para atravessar as provas que essa doença tem nos trazido. Que assim seja. Se vocês estão gostando do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal e dê um like nos nossos vídeos. Isso é muito importante para a visibilidade das nossas ações, que são feitas para você com muito amor. Éder, meu amigo, agora é com você. Bom estudo. Prezados amigos, mais uma vez estamos aqui, dando continuação ao estudo do livro A Caminho da Luz. Meu nome é Éder Andrade, do Centro Espírita Consolador Comunidade Espírita Cristã, e juntamente com o companheiro Ricardo, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, estamos aqui nessa parceria procurando oferecer àqueles que assim desejarem um momento de reflexão sobre a obra A Caminho da Luz. A cada encontro, falamos um pouquinho a respeito dos capítulos que Emmanuel ditou para Chico Xavier e que Chico psicografou no ano de 1938. E hoje nós vamos falar do capítulo 9, As Grandes Religiões do Passado. Como surgiu o movimento religioso na antiguidade, a ponto de nós termos os primórdios da ideia da religião. Vejam bem, primórdios da ideia da religião. Nós ainda não vamos falar propriamente das religiões, mas vamos falar, digamos assim, na pré-história do que seriam as religiões. Principalmente as religiões ocidentais, aquelas que tiveram um contato maior com o Cristo. Embora as religiões orientais, elas foram auxiliadas pelo mestre espiritualmente, mas as religiões do Oriente Médio para a Europa, elas tiveram um contato mais direto com o Cristo por intermédio da circulação de pessoas, pelo trabalho dos apóstolos, principalmente Paulo, nas suas 4 grandes viagens, que levou o evangelho a vários lugares, chegando a Roma. Então, esses são os primórdios que nós podemos nos referir a respeito das grandes religiões do passado. Religiões essas que vão atuar de forma a serem o embrião
para o surgimento até mesmo do próprio cristianismo. Então, nós começamos falando para vocês que os povos do Oriente, eles foram favorecidos pelo Mestre, porque Jesus se comprometeu com todos os exilados de Capela, que eles, uma vez vindo para a Terra, teriam a sua proteção. Porém, como não existia escrita, todo o conhecimento daquele período foi um conhecimento transmitido oralmente de geração a geração. Os legados culturais se davam de forma doméstica, os filhos aprendendo com os pais. Nós vimos aqui que no Egito Antigo, as grandes profissões eram heranças que os mais velhos ensinavam aos mais novos. E, de uma certa forma, a religião funcionou dessa forma. Como não existia escrita, toda a influência espiritual, toda a revelação espiritual que as pessoas tinham por intermédio dos médiuns, das revelações, aquilo era transmitido oralmente de uma geração para outra como uma cultura oral. E essa cultura oral, ela ia sendo, digamos assim, ocorria uma espécie de rito de passagem. E nesse rito de passagem havia a manutenção de toda a cultura. Os mais jovens aprendiam com os mais velhos, e um dia eles, quando se tornassem idosos, eles iriam transmitir todo esse conhecimento para os futuros herdeiros. Os exilados de Capela, que se encontravam em regiões na Ásia, como, por exemplo, China, Índia, eles tiveram a proteção do mestre através dos seus representantes, porque o Cristo não desamparou nenhum grupo daqueles que se encontrava no Oriente. O Cristo procurou dar a cada grupo humano a ajuda necessária, nem que para isso se fizesse urgente enviar um missionário, um mensageiro, tá? Então é importante que a gente entenda que o Cristo no Oriente Médio, ele veio trazendo a palavra, trazendo a boa nova, mas com relação aos povos do Oriente, Extremo Oriente, o Cristo enviou seus mensageiros, seus prepostos, que nós já tivemos oportunidade de conversar aqui e vamos ver novamente. Então eu peço ao Ricardo para entrarmos com o primeiro slide, que é a nossa apresentação. Então, as grandes religiões do passado, que corresponde ao capítulo 9. Vocês poderão, até se desejarem, fazerem um estudo paralelo com a obra A Caminho da Luz. Agora, eu confesso que no momento em que nós organizamos o estudo, nem sempre a gente vai pegar todas as informações. A gente procura selecionar as informações mais oportunas, informações essas que vão nos ajudar, informação essas que vão facilitar todo o trabalho que nós estamos realizando em encadear um pensamento. Até para que a gente possa entender qual é o objetivo de Emmanuel. A gente não está aqui para estudar história. Nós estamos aqui com o objetivo de tentar perceber a importância das grandes civilizações do passado, a importância da presença espiritual junto à humanidade na evolução dessa própria humanidade. E o que Emmanuel está tentando fazer com toda essa apresentação literária? Ele está resgatando um conhecimento espiritual que foi oferecido à humanidade ao longo dos séculos, e que o homem, por uma questão talvez de vaidade, prepotência, o homem deixou de lado. E quando nós estudamos mais nos pormenores, a gente vai percebendo o quanto a influência espiritual ela era presente, estava nas entrelinhas,
estava no nosso dia a dia, justamente para que os homens percebessem que eles estavam sendo velados pelos espíritos, para que toda a nossa caminhada evolutiva ela não se perdesse. A espiritualidade amiga estava nos bastidores, nos oferecendo toda uma retaguarda de estudo esclarecedor, intuitivo, para que os homens de bem pudessem orientar os outros dentro de uma direção, dentro de um equilíbrio, para que no momento oportuno, quando as revelações chegassem, as pessoas estivessem mais preparadas para compreender o verdadeiro sentido daquela cultura, daquelas ideias, daquelas, digamos assim, revelações de maneira tão fantásticas. Vamos lá, vamos ver o primeiro slide agora que nós selecionamos. Muito bem. As primeiras organizações religiosas, elas se deram de forma muito primitiva. Como assim? Nas comunidades da pré-história, nós temos os homens se reunindo em torno de fogueiras, os homens contando histórias, os homens escrevendo na parede das cavernas, os homens recebendo de forma intuitiva, principalmente em termos de Oriente, a influência dos amigos espirituais. Porque esses amigos espirituais, eles desejavam que os homens pudessem receber quase que intuitivamente, porque era quase impossível atender a todos os grupos, tribos, clãs, de maneira tão lúcida, as informações necessárias. E aqui, por exemplo, nessa sexta figura que nós encontramos, nós vamos ver os rios sagrados da Índia. Os rios sagrados da Índia são um exemplo perfeito de como a influência espiritual chega até os homens. Nos antigos escritos transmitidos às gerações vindouras, os santras são obras mais antigas que regulam o comportamento dos homens que regem o hinduísmo, dando origem à ciência do Dharma. O que é isso? É a herança espiritual positiva que nós trazemos. Existe o karma, que as pessoas conhecem como a coisa negativa, mas também existe o Dharma, que seria o lado positivo. E dentro desse contexto de heranças espirituais, os rios sagrados da Índia, eles têm um papel muito pitoresco. Até hoje, mesmo extremamente poluídos, são utilizados pelaquela população atrasada para tomar banho, porque eles acreditam que eles, se lavando dos rios sagrados, eles estão fazendo um processo de purificação. Existe uma passagem muito antiga que conta-se que na Índia vitoriana, os ingleses, a Índia era uma colônia inglesa, os ingleses, em contato com os hindus, vivendo naquela condição extremamente pitoresca para eles, via que muitos tomavam banho naquelas águas, já na época poluídas. E o hindu chegou para um daqueles párias e perguntou: o que você está fazendo aí? Eu estou me limpando. E aí o inglês: mas como que você está se limpando? Você está se sujando muito mais do que você está se limpando. Será que você não consegue ver o quanto a água desse rio está suja? E o pária, dentro das suas limitações, mas carregando um grande conhecimento da antiguidade, que ele trouxe de geração em geração dentro da sua história familiar, responde para o inglês
que fica de boca aberta. Eu não estou lavando o corpo, eu estou limpando a minha alma. Por quê? Porque ele acreditava que o rio, sendo sagrado, ele teria a capacidade de promover um processo de purificação. Os rios sagrados da Índia, eles herdaram da antiguidade a capacidade de purificação espiritual. Então as pessoas tomam banho ali, não é com a intenção de se lavar fisicamente, porque alguns rios daquele, eu já tive chance de ver fotos, eles podem ser comparados ao canal do Mangue, aqui do Rio de Janeiro. Tamanha poluição. Porém, dentro da cultura hindu, eles acreditam que os rios estão carregados de todos os miasmas pesados que o homem traz. E quando o homem se lava no rio, ele deixa ali todas as impurezas pesadas do material. E com isso ele fica mais leve, mais etéreo. Uma visão como essa é uma visão espiritual, não tenha dúvida. Mesmo com a contradição da falta de higiene dos rios que passam pelas principais cidades indianas e aonde as pessoas tomam banho acreditando que o rio tenha essa capacidade mística, isso reflete o quê? A influência de uma religião. E essa religião, ela reflete o passado, quando nessa própria área tão afastada do Oriente Médio, o Cristo enviou seus prepostos com o objetivo de deixar passagens, pontos de vista, ideias que pudessem nortear o povo daquela região. De forma que, apesar de todas as contradições que os indianos ainda apresentam, como, por exemplo, um sistema de castas, onde as pessoas não se misturam, existe, dentro dessa estrutura social, pontos de vista filosóficos, religiosos, que desafiam tudo aquilo que a gente sabe. E aí fica aquela contradição. Como é que pode o indivíduo pensar dessa maneira, mas em alguns aspectos agir de outra? Porque os exilados de capela, os capelinos que vieram para a Índia, por exemplo, ou para algumas regiões do Oriente, Extremo Oriente, eles não conseguiram cumprir sua missão. Eles acabaram reproduzindo parte de um modelo de uma sociedade estamental preconceituosa que eles deveriam ter conseguido superar. E que ainda existe. Tanto é que na Índia e que muitos países europeus reproduziram aquele modelo estamental de uma sociedade de classes, aonde o indivíduo, ele se encontra na sociedade diretamente de acordo com o seu nascimento. O camponês vai ser sempre um camponês, porque ele é filho de um camponês. E o nobre vai ser sempre o nobre, mesmo não tendo dinheiro, porque ele nasceu como filho de um nobre. Então, o que determina a posição social do indivíduo é o seu nascimento. Isso na Europa, com o passar do tempo, com todos os acontecimentos, isso se desmantelou. Mas na Índia, isso permanece numa sociedade de castas extremamente fechadas e hierárquica. Uma fortíssima hierarquia, onde aqueles que se encontram no alto da pirâmide social, eles veem aqueles que estão na base da pirâmide como criaturas impuras e imundas. Porém, acreditam na reencarnação e sabem que um dia poderão reencarnar naquela condição de párias. Aí a gente vê a contradição. Não é verdade? Vamos lá, Ricardo. Passe, por favor, para a gente. Muito bem, vamos ver o outro. Então, ainda as raças adâmicas. Vejam, quando nós falamos das raças adâmicas, nós comentamos com os amigos que as raças adâmicas eram aqueles grupos humanos que haviam recebido a presença dos exilados de capela.
E dentro desse grupo de raças adâmicas, nós temos uma leva enorme. Nós temos os egípcios, nós temos os hebreus, nós temos os celtas, nós temos os chineses, nós temos os hindus. Então, na verdade, todos os grupos que têm um representante das raças adâmicas, ou seja, um exilado de Capela que reencarnou nesse grupo, ele traz, porque foi um compromisso espiritual que o Cristo assumiu com todos os exilados de Capela, que iria ampará-los para que depois que eles cumprissem toda a sua trajetória aqui na Terra, eles pudessem retornar ao seu mundo de origem. Porém, o que nós vamos observar? Que por razões particulares, que estão um pouco além da nossa compreensão espiritual, alguns grupos, como nós já falamos aqui, o caso, por exemplo, dos egípcios, que eram menos comprometidos moralmente. Os hebreus, que tinham uma ideia fixa na ideia de monoteísta, ou seja, um único Deus, criador do céu e da terra. Cada grupo humano desse vai determinar na sua região de origem um culto religioso. Porque no momento que os capelinos eles reencarnavam na Terra, com o passar do tempo ia, de uma forma quase que espontânea, emergindo do inconsciente uma visão com relação ao mundo espiritual. Um dos grupos que teve mais dificuldade, que apresentou a maior resistência, foi os grupos arianos, principalmente ligado aos germânicos, celtas, italianos. Por quê? Porque eles sentiram muito choque ao reencarnar na Terra. No momento que eles reencarnaram, eles sentiram aquele choque da diferença vibratória e das condições em que eles viviam. Já no caso, os chineses, que os capelinos que reencarnaram nos primórdios da civilização chinesa, eles conseguiram se adaptar. Os indianos também conseguiram se adaptar. Os egípcios também. Já no caso, os hebreus, eles possuíam uma característica diferente. Eles eram nômades. Mas mesmo sendo nômades, se deslocando uma distância imensa, como criadores de animais, esse grupo humano ele conserva toda a influência que o Cristo deixou impregnada neles. Porque, pelo que o próprio Emmanuel nos conta, cada grupo, cada leva de espíritos que iriam reencarnar foram recebidos pelo Cristo e o Cristo se comprometeu com cada leva dessa. E os espíritos reencarnam em regiões de acordo com seus traços espirituais, com as suas peculiaridades espirituais. Então, aqueles que eram mais dóceis, aqueles que tinham mais resiliência, aqueles que eram mais esforçados moralmente, conseguiram desenvolver um trabalho muito mais interessante, haja visto os egípcios, que conseguiram desenvolver um trabalho fantástico. E segundo Emmanuel nos conta, no capítulo referente aos egípcios, a grande maioria dos exilados de Capela que foram direcionados para a região do Rio Nilo, depois de algum tempo, retornam para o seu orbe, porque cumpriram a sua missão. Mas nem todos exilados conseguiram retornar. Alguns retornaram e outros não. Mas uma coisa pitoresca, se nós podemos dizer, é que todos eles vão deixar, além da própria cultura que eles vão impregnar nos grupos humanos por onde passam, eles vão deixar uma ideia, vejam bem, não é de religião, é de religiosidade, ou seja, de uma
conexão com o mundo maior. Era esse o objetivo, que esses grupos humanos pudessem estabelecer entre aquela comunidade em que eles estavam reencarnando um sentimento de ligação com as esferas mais altas, para que eles pudessem ficar antenados, se eu posso dizer assim, para o advento do Cristo. Porque qual era o objetivo? Uma mudança de conduta, uma renovação, uma transformação de ordem moral, deixar todos os maus hábitos para trás e conseguir se envolver numa nova visão de renovação. Quando os povos como a Índia e a China se fecharam completamente, se confinaram, criaram um problema. Porque, no caso do Egito, no caso dos hebreus e no caso das famílias arianas que partiram em direção à Europa, se miscigenaram. E essa miscigenação ela acabou contribuindo para criar um efeito dominó, e todo o conhecimento que os capelinos trouxeram foi difundido. Mas no caso dos indianos e no caso dos chineses, a coisa ficou muito concentrada por uma questão geográfica, por uma questão política, por uma questão econômica. Então, de uma certa forma, esses grupos humanos demoraram um pouco mais a entrar em contato propriamente com o cristianismo. Fato esse que vai acontecer mais tarde, principalmente na época da Idade Média, na Baixa Idade Média, quando ocorrem as grandes caravanas. O exemplo de Marco Polo, que chega até a China, passando pela Índia. Então, com esse trajeto das caravanas terrestres, das grandes navegações pelo Oceano Índico, foi rompendo aquele isolamento. E, no momento que foi rompendo esse isolamento, as ideias do cristianismo chegaram a essas civilizações, que ficaram confinadas durante séculos, por uma questão política, econômica, por questões de conflitos internos. Já no caso dos egípcios, no caso dos hebreus, no caso das famílias arianas, que se deslocaram do Planalto do Irã, planície Palmir, uma coisa assim, até em relação à Europa, esses grupos humanos se miscigenaram. Mas se nós formos pegar um pouquinho e estudarmos os chineses, estudarmos os indianos, a gente vai ver que o confinamento cristalizou determinadas coisas. E a cristalização de certas ideias não foram muito benéficas, porque aquele grupo dominante que veio de Capela e que se instalou no poder, ele vai se utilizar da própria crendice popular para se fazer a manutenção do poder. Porém, esses grupos humanos vão ter os enviados do Cristo para que as ideias espirituais mais importantes prevalecessem até mesmo em relação à religião. Porque a questão mais importante não era a questão da religiosidade dos povos, mas sim da espiritualidade dos povos. E para isso o Cristo precisou enviar seus prepostos, seus representantes. Quem seriam esses representantes? Quem o Cristo provavelmente escolheu para enviar e renascer nessas civilizações de maneira a esses grupos humanos mais afastados do Oriente Médio não se perderem diante do compromisso que o próprio Cristo estabeleceu com eles. Vamos ver. Ricardo, passa aí para a gente o próximo slide. Então, nós temos aqui os instrutores do Cristo. Vejam bem, instrutores. Cada civilização recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo. Ou seja, o Cristo sabendo que
devido ao isolamento, devido ao confinamento que os grupos humanos se encontravam, seria muito difícil que, por intermédio do comércio, do intercâmbio natural, as suas palavras chegassem até lá. Então, seria necessário que espíritos evoluídos renascessem nessas civilizações e pudessem direcionar o conhecimento para que esse conhecimento pudesse auxiliar esses grupos humanos, tá? Então, a gênese das crenças religiosas, elas têm a origem nos instrutores ou nos prepostos do Cristo, que nós já vimos aqui. No caso da China, nós vamos ter, por exemplo, eu coloquei aqui em letrinha miúda, Forri, que é um personagem muito antigo, que nós já falamos aqui, que o I Ching é atribuído a ele. Lao Tse e Confúcio também foram personagens importantes na China. Buda, o próprio Moisés, para que o povo hebreu não se perdesse diante da, como eu poderia dizer assim, da grande quantidade de deuses, do politeísmo egípcio, quando ocorre o êxodo e a volta do povo hebreu para a terra prometida. E o caso de Moisés. Desculpe, Moisés não, Maomé. Nós vimos Moisés, Maomé. E Maomé que vai conseguir, de uma forma brilhante, unir as tribos árabes, promovendo um movimento de expansão religiosa completamente diferente dos movimentos que se tem notícia. Porque é difícil pensar dessa forma, mas os árabes eram extremamente tolerantes com a religião dos povos vizinhos, desde que pagassem os impostos. Então, uma vez que os indivíduos pagassem os tributos, eles poderiam rezar sem problema nenhum. O que isso nos leva a crer? Antes da gente avançar, que o Cristo percebe a grande heterogeneidade dos grupos humanos que se formaram com a chegada dos exilados de Capela misturados aos grupos tribais que existiam aqui na Terra, com os clãs. Essa diversidade tão grande em Extremo Oriente, Médio Oriente e Europa implica que o Cristo envie representantes seus para que pudesse falar na língua daquele povo. Por trás de toda aquela fala existia a principal ideia, a ideia de se praticar a caridade, a ideia do amor ao próximo, a ideia de um Deus único. Cada povo desse, cada grupo humano, cada civilização, devido à sua diversidade cultural e devido também aos capelinos que reencarnaram naquele grupo, vão, digamos assim, traduzir isso à sua maneira. Tanto é que, se nós pegarmos Índia e China, nós vamos encontrar uma grande variedade de deuses até hoje. Mas se nós pegarmos os povos do Oriente Médio para o Ocidente, não. Nós vamos ter uma forte tendência ao monoteísmo. Por quê? Porque a presença do Cristo no Oriente Médio e o grande intercâmbio comercial, como eu disse aqui, as viagens de Paulo pelo Império Romano, por sinal na Netflix, está estreando aí Paulo, tá? É um seriado na Netflix para os amigos pesquisarem. Com isso, a gente entende que a palavra do Cristo, a divulgação do evangelho, o processo de evangelização, a propagação do cristianismo no Ocidente foi tão forte que os grupos humanos, que mesmo que já tinham renascido
vindo de Capela, facilmente assimilaram essas ideias. Mas os grupos do Oriente, devido ao confinamento, a demora em entrar com intercâmbio cultural, acabou permanecendo essa diversidade de deuses. Cada deus para uma determinada situação da vida, como os egípcios, que possuíam um deus para a noite, um deus para o dia, um deus do deserto, deus da plantação, o deus da fertilidade. Mas isso tudo era um reflexo, digamos assim, acanhado da mediunidade dos povos, a mediunidade das pessoas diante de um mundo espiritual que eles não conseguiam traduzir. A grosso modo, eu poderia fazer uma comparação com os nativos que os portugueses encontraram quando chegaram ao Brasil, assim como os nativos que os espanhóis encontraram quando chegaram na América Central, nativos esses que adoravam o sol, a lua, a árvore, a natureza, o rio. Eles, dentro da sua maneira de ser, identificavam as entidades espirituais nos fenômenos da natureza ou dos elementos da natureza. Por quê? Porque eles não tiveram a oportunidade de passar por todo um processo de trabalho, de análise, de reflexão. E vocês vejam que os chineses, apesar de ter grandes pensadores, ideias que realmente desafiam ainda hoje a nossa maneira de pensar, eles têm um culto a várias divindades. E nós respeitamos isso. É uma maneira em que a cultura se estabeleceu. Agora, o mundo ocidental, por conta da força do cristianismo e por conta da força da Igreja Católica, vai estabelecer um monoteísmo até através da guerra, que a gente provavelmente vai ver mais adiante quando falarmos sobre as cruzadas. E é exatamente por conta das cruzadas que Marco Polo, em um determinado momento, ele vai chegar por terra, através das caravanas de comércio, pelo Oriente Médio, no norte da Índia, e vai chegar à China. E qual era o objetivo? Comércio. Porém, esse intercâmbio comercial leva o cristianismo até lá. O cristianismo vai para aqueles povos que o aceitam, já numa visão um pouco diferente, porque toda aquela cultura, desde a antiguidade, passaram-se milênios, ficou tão sedimentada que a maneira deles cultuarem seus deuses, em alguns momentos, chega a ser até surpreendente quando comparado com a nossa. Billy Graham, um protestante muito conhecido nos Estados Unidos, que realizou grandes encontros, congressos, e que tinha uma eloquência fantástica, resolveu visitar Dalai Lama. E nessa visita a Dalai Lama, nos conta essa história, Billy Graham tenta mostrar a Dalai Lama o Cristo que ele acreditava. E Dalai Lama pensou muito e disse uma coisa, levando em conta todo o seu conhecimento e sua filosofia, que faz a gente parar para pensar. Quando ele virou para Billy Graham e disse o seguinte: existe uma diferença muito grande entre o Cristo que vocês pregam e o Cristo que vocês vivem. Não precisou dizer mais nada, porque a elevação moral de Dalai Lama mostrava que o ocidental, ele tem um domínio com o conhecimento, mas ele não vive o conhecimento que ele domina. Enquanto o asiático, muitas das vezes, ele, pelo confinamento, pelo isolamento, acabou se doando, se dedicando. Lógico que isso não é uma regra, até porque a globalização está rompendo tudo isso.
E a gente tem visto na televisão que a globalização está rompendo com um modelo e com uma estrutura milenar, tanto da China como da Índia e como até do Japão, aonde a gente vê chinês, indiano e japonês tentando se ocidentalizar, usar calça jeans, tênis de marca, cortar cabelo, que nesses cantores norte-americanos, isso é uma ocidentalização do oriental. Fruto do quê? De uma globalização. Por um lado, a gente pode achar até que isso é uma coisa positiva. Eles estão rompendo, saindo daquele casulo. Mas, por outro lado, a gente tem que parar e pensar. Essa mudança brusca, essa opção, o cara rompendo com aquela estrutura antiga de vários séculos, às vezes pode ser até uma fuga. A pressão que a sociedade exerce sobre o cidadão. O indivíduo busca uma paz interior. E essa paz interior, ela às vezes, nós encontramos à medida que nós vamos buscando a nós mesmos. Embora alguns orientais, espíritos elevadíssimos, já percebessem isso não foi trabalhado junto ao cidadão comum. A grande prova é que durante o início do século passado, a guerra sino-japonesa, a guerra entre o Japão e a Rússia, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, deixou uma ferida imensa no Oriente, de que o conhecimento desses povos, tão grande, não auxiliou eles a respeitarem o seu semelhante, muito pelo contrário. O que certas barbaridades que aconteceram no Oriente, aquilo ali são dignas de filmes épicos. Quando a gente para e pensa, quando o confinamento e o isolamento não ajuda, muito pelo contrário, a globalização, se bem administrada, ela permite que o indivíduo conheça novos horizontes, ele possa romper com um modelo de um passado distante, ou aprender a conviver com um modelo distante, aceitando novas ideias e novas tradições. Não é como no Brasil, em que a gente está pouco ligando para a nossa cultura, mas também não vamos cair no outro extremo. A gente precisa entender. O brasileiro, infelizmente, ele não valoriza a cultura que tem. Os povos orientais valorizam, mas em alguns momentos esses povos orientais trazem um manancial de cultura tão intenso que a gente observa que ele não é de acesso a todos os cidadãos, apenas a algumas pessoas. Eu digo isso pelo que eu acabei de falar com relação à Segunda Guerra Mundial. Se isso fosse alguma coisa realmente bem difundida junto a todas as camadas da população, eles pensariam 2 ou 3 vezes do que eles fizeram. E o ocidental também, não fica atrás, não. Eu só estou fazendo uma comparação em termos de estudo, porque era isso, provavelmente, que Emmanuel estava tentando nos chamar a atenção. Um povo que tem um conhecimento milenar, esse conhecimento milenar, ele tem que ser, digamos assim, um referencial para direcionar um rumo para a civilização. E não era isso que estava acontecendo, ou estava prestes a acontecer. Vamos passar para outro slide? Bom, mais adiante, nós teremos a oportunidade de explicar melhor algumas colocações que eu venho fazendo aqui. Porque nem sempre nós temos tempo hábil de explicar tudo. A gente vai explicando de acordo com as nossas possibilidades e com o tempo que nós temos. A unidade substancial das religiões.
é importante que a gente entenda o seguinte: a verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa do conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Muito bem, o que Emmanuel quis dizer com isso para a gente? Qual o objetivo de Emmanuel? Que por trás, como eu disse aqui, de todas as grandes civilizações, independente do nome que a gente vai dar, existe uma crença em um Deus supremo. E esse Deus supremo, criador do céu e da terra, que é responsável por todos os homens, enviaria em algum momento o seu eleito, o seu preposto direto, para que ele pudesse organizar os povos, dando uma direção a toda a civilização. Esse fato não se dá de maneira tão clara com as civilizações orientais. No caso, China, Índia, tá? Não se dá. Mas as civilizações do Oriente Médio para a Europa, isso é uma coisa que chega a ser gritante. Porque todos os grupos humanos que receberam as revelações do Cristo antes mesmo deles reencarnarem, vai desabrochar no decorrer do tempo um sentimento quase que inexplicável nesses grupos humanos de que um Salvador, de que um ser supremo nasceria na Terra e que esse ser supremo ajudaria a superar todo o sofrimento, as dificuldades, os problemas. Agora, voltando àquilo que eu falei, a diversidade era tão grande entre os grupos humanos que esse preposto dessa divindade suprema, ele poderia vir como a forma de um homem comum, de como um ser todo-poderoso, como um grande comandante dos exércitos, como um rei, como uma entidade mística que poderia modificar a realidade. Por isso que ficou difícil, inicialmente, os povos perceberem que o Cristo era esse enviado do Deus. Embora ele falasse exatamente o que todos desejavam ouvir, mas ele não personificava, pode passar, Ricardo, para outro slide, ele não personificava a imagem que todos esperavam. Por quê? Porque os hebreus, por exemplo, esperavam que o Salvador fosse um líder político e religioso. Embora, vejam bem, quando os reis magos no Oriente, nas planícies, digamos, do que nós chamamos hoje de Mesopotâmia, ou o Iraque, exatamente o Iraque, do alto das pirâmides, que eles eram umas pirâmides de observação astronômica, chamadas de zigurate, que estão aí no centro, é uma pirâmide de degraus, onde os homens subiam para o alto dessas pirâmides para observar os astros. E, de forma intuitiva, como é que esses indivíduos sabiam que viria um ser especial que traria a consolação a ponto dos reis magos, a ponto desses 3 mensageiros, e conta-se a história que tem um 4º rei mago, chamado Artaban, que vai ao encontro deles, poder
se encontrar com o Cristo. Esses magos do Oriente, eles eram astrônomos, médicos, pesquisadores, pessoas que tinham uma crença, como hoje a gente vê a astrologia aí fazendo revelações fantásticas, astrólogos que aparecem, isso sem fazer propaganda, mas às vezes a gente fica de queixo caído. Quando a gente vê astrólogo falando aí em canal do YouTube e fazendo comentários, parece que o cara tem uma bola de cristal e ele está prevendo o que vai acontecer com base na posição dos astros. Então, se naquela época os indivíduos já percebiam e que a estrela, uma estrela brilhante, isso tem escritos falando sobre isso, que uma estrela muito brilhante apareceria no céu. E quando essa estrela aparecesse, seria o sinal de que esse ser iluminado, que era um preposto de Deus na Terra, estaria nascendo. Dessa forma, os 3 reis magos se deslocaram em direção à Palestina para poder encontrar esse ser de luz. E acontece que existiam escritas com relação a isso. Porém, infelizmente, com o passar do tempo, todo o conhecimento da antiguidade, ele vai ficar centrado e controlado por parte das instituições que surgem, no caso, a religião católica, o catolicismo. O catolicismo, ele vai controlar o conhecimento, e esse conhecimento, ele não será um conhecimento de acesso popular, ele será um conhecimento de acesso, primeiro, a quem sabia ler e escrever, e segundo, aos privilegiados. Quando Paulo de Tarso sai divulgando o evangelho nas suas viagens, e Paulo falava mais de um idioma, Paulo não era como os outros apóstolos, ele era um homem culto, era um homem erudito. Quando ele desperta na estrada de Damasco, e naquela figura simbólica que ele cai do cavalo e quando ele se levanta, ele diz para o Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele já estava pronto. Os apóstolos, Pedro era um pescador, a maior parte dos apóstolos eram homens muito simples, mas que tinham uma mediunidade fantástica. Mas Paulo, com todo o seu conhecimento, falando grego, latim, aramaico, ele falava umas 4 ou 5 línguas. Ele saiu falando na língua local e divulgando o evangelho. Na sua última viagem, ele vai até Roma. E ele diz claramente, pouco antes de ser executado, que ele sabia que a única coisa que estava acontecendo ali é que eles estavam matando o corpo dele, mas ele continuava vivo. Esse conhecimento espiritual que o Cristo trouxe com a Boa Nova e que foi transmitido a todos os grupos humanos que receberam a promessa do Cristo, dos capelinos que receberam a promessa do Cristo, que ao reencarnarem aqui na Terra teriam o suporte do Cristo para que eles pudessem evoluir, se melhorar e avançar. Quando eles recebem esse conhecimento, eles vão despertando. Eu poderia fazer aqui uma comparação muito grosseira, para vocês entenderem, despertando com. Quem já ouviu falar em Eurípides Barçanufo? E quem já ouviu falar em Bezerra de Menezes? Todo mundo, não é verdade? Bezerra de Menezes era católico. E um dia, Bezerra de Menezes recebe um livro. O livro dos Espíritos, se eu não me engano. E ele fica tão maravilhado que ele lê esse livro na volta do centro da cidade para Tijuca, no bonde, à medida que ele ia, ele voltava ainda antes do entardecer. E um dia ele chega e diz para aqueles amigos que ofertaram o livro: eu não sabia que eu era espírita. E Eurípides Barçanufo vai viver o mesmo. Quando o tio Mariano oferece a Eurípides Barçanufo um livro, depois da morte, se eu não me engano, de Leon Denis,
E Eurípides Barçanufo vai à noite lendo, com um lampião. E quando o tio Mariano acorda, Eurípides está sentado na cama olhando para o tio e diz para ele: de hoje em diante eu sou espírita. Eu sempre fui espírita e não sabia. Então o indivíduo já traz no seu âmago todo um conhecimento que vai eclodir à medida que ele entra em contato com a revelação. Da mesma forma que os capelinos, ao entrarem em contato com as revelações do Cristo, foram despertando e começam a se dedicar, começam a se empenhar, porque eles já traziam, digamos assim, adormecido na consciência o compromisso que o Cristo estabeleceu com eles e que eles haviam assumido com o Cristo de que eles se dedicariam em prol daquela causa. Dessa forma é que ocorre uma propagação tão grande do cristianismo na Europa e boa parte da... ali a gente chamaria, digamos, Oriente Médio, porque as pessoas traziam essas reminiscências. Já no caso dos povos do Oriente, eles só tiveram o contato com os missionários que o Cristo enviou para poder enaltecer princípios de espiritualidade, para que aqueles grupos humanos, independente da religião que eles seguissem, eles tivessem uma espiritualidade muito grande. E essa espiritualidade pudesse ajudá-los a não se desviar do caminho do bem. Vejam, eu estou fazendo esse comentário com vocês até para que vocês possam entender, porque nós temos... O Cristo sempre será uma figura inconfundível. Ricardo, último slide, se eu não me engano. Será uma figura inconfundível, né? A preparação do cristianismo. Então, no mundo ocidental, eu já estava até me antecipando aqui, no mundo ocidental, nós vamos ter isso, durante a Idade Média, indivíduos que acabam assumindo a liderança da igreja, e eu coloquei apenas aqui alguns exemplos, eu não vou citar detalhes, que eles, infelizmente, acabam distorcendo os princípios do cristianismo. Porém, acabaram também divulgando o cristianismo. Nós não podemos esquecer que depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, os papas passaram a impulsar os imperadores. E a população passava a aceitar o imperador empossado pelo Papa. E existiu casos em que o próprio Papa se coroou imperador. Com isso, houve uma distorção. A religião, ela não poderia ditar a política, assim como a política não poderia ditar a religião. Política é política, religião é religião. Isso é uma coisa que tem que ficar bastante definida. Mas, infelizmente, durante o que nós chamamos de Alta Idade Média, a religião acabou se transformando num instrumento do Estado para conseguir que a população do Ocidente pudesse se curvar diante do governante. Então, mais tarde nós vamos falar das cruzadas, que foram guerras santas, guerras onde a igreja vai conclamar a população para lutar contra os árabes, que eram os infiéis, por interesses materiais. Isso era uma distorção? Sim. E por que acontece essa distorção? Porque o cristianismo, ele perde toda a sua autenticidade no momento em que o homem passa a interpretar o cristianismo da forma que ele achava conveniente. E é aí que o grande problema. Existe uma diferença, o que está escrito nas Escrituras Sagradas e o que nós interpretamos das Escrituras Sagradas. A Bíblia
sempre deveria ter sido um livro de acesso popular, e não foi. Durante boa parte da história da humanidade, a Bíblia ela era de acesso aos governantes e à população que sabia ler. E foi isso que fez, e nós vamos comentar mais adiante, que Lutero traduzisse a Bíblia para a língua nativa, permitindo que todas as pessoas lessem e pudessem interpretá-la. Por quê? Porque os governantes interpretavam a Bíblia de acordo com seu interesse particular. Eu estou até me antecipando um pouco, mas o cristianismo, ele se difundiu na Europa de uma forma geral, até porque quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, as tribos que se convertiam ao cristianismo passaram a não ser perseguidas pelo Império Romano. Então, isso foi uma jogada que o Império Romano encontrou de conversão ao cristianismo. E as tribos pagãs acabaram se convertendo ao cristianismo para não serem perseguidas, não serem massacradas, e houve aí uma certa distorção de interpretação. Infelizmente, o homem é falho. A palavra escrita, ela é eterna, mas o homem é falho. E quando nós estudamos sobre a Alta Idade Média, a gente vê que por interesse econômico, interesse político, houve uma distorção muito grande das escrituras, de forma a interpretarem as escrituras de acordo com o interesse dos governantes. Mesmo assim, o cristianismo foi difundido e, por toda a Europa, de uma certa forma, o cristianismo se manteve. Porém, num determinado momento, nós vamos ver que há um racha dentro da igreja e a igreja se divide, dando origem à igreja ortodoxa e à igreja católica ocidental. E para que a gente possa já ir finalizando, vamos passar para o último slide com vocês, que é a questão do Cristo inconfundível. Por que o Cristo inconfundível? Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade, do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume da verdade eterna e gloriosas, independente da interpretação que se possa dar. A palavra do Cristo, ela é eterna. E o que é que Jesus pregava? A prática do amor ao próximo, numa sociedade onde prevalecia a desigualdade. Por isso que, de certa forma, o judeu não aceita o Cristo como o Messias, o enviado, principalmente quando os judeus, em alguns momentos, procuram mostrar que havia uma contradição na interpretação das leis. Quando o clero hebraico, o sinédrio hebraico, questiona o Cristo se eles deveriam pagar impostos. E o Cristo utiliza um exemplo bem prático. Me mostre uma moeda. Aí eles mostraram: que esfinge é essa da moeda? Ah, essa esfinge é a moeda de César. Então dê a César o que é de César. E nas atitudes do Cristo não havia nada que pudesse fortalecer o desejo dos judeus mais radicais contra os romanos. E, em alguns momentos, o Cristo dava uma demonstração fantástica de tratamento a todos de maneira igual, como a história do centurião de Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum quando aparece um centurião, Cornélios. Cornélios chega e se aproxima do Cristo, tira o elmo e diz para ele o seguinte: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, na minha morada, mas eu tenho um servo a quem eu muito prezo.
E ele está doente, e eu gostaria muito que ele se recuperasse. E eu sei, não me pergunte como, mas eu sei, que se o Senhor disser que ele vai se salvar, ele vai se salvar. Quando ele disse isso, Cristo virou para os seus apóstolos e falou uma coisa que incomodou aos hebreus. Eu nunca vi tamanha fé entre os hebreus. E esse homem é um romano. Então Jesus tratava as pessoas iguais. Não escolhia quem tratar. E os hebreus não gostavam dos romanos, porque os romanos cobravam impostos. Então, vejam, a história do cristianismo, a forma com que o cristianismo foi propagada, a forma com que o cristianismo chegou até nós no mundo ocidental, foi através de muito sofrimento, muita dor, muitas lágrimas, porque havia um jogo de interesse muito grande. Mas a promessa do Cristo foi cumprida. Os exilados de Capela que reencarnaram e assumiram um compromisso junto ao Cristo de que, quando a Boa Nova chegasse até eles, eles replicariam essa Boa Nova de maneira a expandi-la em todo o mundo ocidental. Isso de fato deu. A tal ponto que, se nós pegarmos a nossa religião cristã e compararmos essa religião à religião dos povos do Oriente Médio e da Europa, nós vamos ver que a nossa religião ela é formada de traços muito fortes da religião dos povos do Oriente Médio e da Europa. É quase como se cada religião de cada grupo humano daquele contribuísse com um pouquinho. Cada um entrava com uma coisa. Os hebreus com a crença em um Deus único, os egípcios com a crença na vida após a morte. Não sabiam como, mas acreditavam na vida após a morte. Por exemplo, os mesopotâmios acreditavam na ideia de um céu e de um inferno, onde as almas dos homens eram julgadas e, de acordo com as atitudes, os homens iam para o céu e para o inferno. Os egípcios também. Os fenícios não acreditavam em nada. Eles tinham deuses, mas eram deuses muito materializados. E com isso a gente vai pesquisando e vai descobrindo que é como se cada povo fornecesse uma peça de um quebra-cabeça que nós construímos a religião cristã que nós utilizamos hoje. Bom, eu sei que ficou faltando muita informação. Eu sei que a curiosidade é grande, mas leiam o capítulo 9 sobre as religiões. Qual o objetivo central de Emmanuel? Mostrar que a espiritualidade sempre esteve nos bastidores dos povos, procurando nos dar o suporte necessário para que nós acreditássemos em um porvir mais próspero e que o sofrimento que todos passavam naquele momento iria desaparecer com uma nova vida, em uma nova existência. E com o passar do tempo, essa nova vida, essa nova existência foi sendo revelada homeopaticamente pela boa nova que Jesus nos trouxe. Eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento em prece, nesse nosso singelo encontro. Eu sei que ficou faltando informações, mas eu prometo aos amigos que no decorrer das outras apresentações, a gente promete ir complementando aquilo que ficou faltando nessa. Solicitamos a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso amado Mestre, em prece nesse momento, o amparo para todos nós, espíritos comprometidos em um pretérito, que estamos aqui de boa vontade, tentando estudar um pouquinho, compartilhar um pouquinho de conhecimento. Sabemos que muito nos falta, mas que estamos tentando fazer
aquilo que está ao nosso alcance. Que a paz do Mestre Jesus permaneça junto a todos os corações, por hoje, agora e por todo sempre. Desejamos a todos os amigos muita paz. Que assim seja. No dia 14 de junho, estaremos de volta com o estudo do livro A Caminho da Luz. Queremos reforçar mais uma vez, se você está gostando do trabalho, das palestras, dê um like e se inscreva no nosso canal para você receber as nossas notificações. Uma boa noite a todos e até o dia 14. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.